ela só virá realmente, e esses dias só chegarão se ao final da nossa jornada nós tivermos, então, menos tristeza nos ombros e mais esperança nos passos. E é essa a minha mensagem aqui. Muita esperança no Instituto da Aprendizagem. Obrigada. Na sequência, Dr. Daniel Ratzenbach, membro da comissão do Terceiro Setor da OAB Paraná. Muito obrigado pelo convite. Saúdo a todos da mesa na pessoa do ilustre vereador Felipe Braga Cortes. Saúdo toda a plateia. E me aproveito aí rapidamente das palavras que inauguraram o nosso evento e que pediram para que pensássemos de forma egoísta. De forma alguma quero deturpar essas palavras, entendi perfeitamente o que quis dizer, mas acredito que isso deve nos chamar também a atenção para o quadro que nós temos nas empresas atualmente, né, que é pensando no egoísmo que as pessoas dizem, claro, eu acho isso muito importante, realmente a aprendizagem ela é necessária, e repetir isso para vocês, me parece até chovendo molhado, mas quem tem que contratar são eles, não sou eu. Né? Tanto é que nós temos aí alguns setores da economia que dizem que não podem contratar aprendiz ou tentam reduzir as cotas porque certas funções não exigem formação profissional ou porque certas funções elas envolvem periculosidade. E, com isso, inclusive através dos seus sindicatos, vem tentando reduzir a sua cota através dos instrumentos de negociação coletiva, principalmente pelas convenções, pelas CCTs. Né? A gente precisa realmente estar bem alerta para esse tipo de situação. Precisamos estar atentos, porque a reforma trabalhista, ela de fato trouxe alguns aspectos de preponderância do negociado sobre o legislado, mas em nenhum momento ela pretende atingir os direitos dos adolescentes, que envolvem diretamente, claro, a legislação relacionada à aprendizagem. Né? Ficou muito claro no artigo 611b, que foi trazido pela reforma trabalhista, exatamente que quaisquer questões relacionadas à proteção integral, à política de proteção integral do adolescente, não poderia ser alterada. E me parece que as alterações relacionadas ao número, à cota, né, as funções dentro da classificação brasileira de ocupações, que podem ou não fazer parte da contagem do número de funcionários para cálculo da cota, isso atingiria diretamente num direito dos adolescentes e, por isso, não pode ser alterado. Essa e tantas outras questões que a gente tem visto como formas que as empresas têm buscado de se esquivar das suas obrigações. É muito importante que estejamos atentos para isso e que todos nós aqui possamos agir como fiscais, sempre buscar auxílio do Ministério Público do Trabalho, para que isso pare de acontecer o quanto antes e que a gente consiga, de fato, instituir da maneira mais ampla possível a aprendizagem, que é um instrumento fantástico de inclusão trazido pela nossa política. É isso, doutor. Na sequência, doutor Rui Tavares, auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Já vamos rapidinho e vamos passar para vocês aí, viu? Eu ia passar de duas em duas, mas eu prefiro, acho que, fazer todos na mesa e daí já passamos para... Boa tarde a todos, né? Quero inicialmente dar os parabéns para o vereador Felipe Braga Cortes, que fez o compromisso numa reunião do fórum de realizar essa audiência e cumpriu o compromisso, né? Eu fico muito feliz quando as pessoas cumprem o compromisso. E nós atendemos muitas empresas do Ministério do Trabalho que comparecem e falam, eu vou contratar o aprendiz, né? Mas, inicialmente, eu quero dirigir um especial cumprimento a todas as autoridades presentes. O faço na pessoa do ilustre vereador Felipe Braga Cortes e também eu faço na pessoa dos
inúmeros aprendizes que estão aqui, não é? Que são, em última instância, os destinatários da nossa proteção, a razão de nós estarmos aqui. E a razão é justamente o Instituto da Aprendizagem Profissional, um instituto muito importante no direito brasileiro, que assegura o direito à profissionalização a adolescentes e jovens de 14 a 24 anos de idade e pessoas com deficiência sem limite de idade. Em 2005, nós tivemos a ampliação da faixa etária com a Lei 11.180, de 2005, e, embora ainda muito se fale a expressão menor aprendiz, nós estamos tratando, na verdade, de toda a nossa juventude, né? Nós estamos assegurando até aquele de 24 anos de idade, que é um segmento historicamente mais prejudicado nesse direito à profissionalização. Inicialmente, eu queria tecer um breve relato, porque eu me deparei com uma sentença judicial, e eu creio respeitável, né? A gente respeita a sentença judicial, mas eu penso que se confundiram dois institutos, o Instituto do Direito ao Emprego e o Instituto do Direito à Profissionalização. E a aprendizagem profissional não é exatamente o direito ao emprego, é o direito à profissionalização, é o direito a aprender a trabalhar de uma forma segura, de uma forma protegida, com restrição na jornada, assegurando um salário digno, e que seja compatível com a educação formal, não é? O que se quer com a aprendizagem é, de um lado, se combate o trabalho infantil, e, do outro lado, nós temos que assegurar um mecanismo de profissionalização. As pessoas precisam aprender a trabalhar, né? Precisam dar o seu primeiro passo no mundo do trabalho. Compreendemos perfeitamente e entendemos a dificuldade operacional e econômica de vários segmentos econômicos, muitos deles contemplados no Decreto 8740, de 2016, e na Portaria 693, de 2017, mas a lei é clara. Nós temos um princípio da proteção integral, uma Constituição Federal, e existem vários atos que regulam esse direito à profissionalização, e eu penso que as empresas têm que caminhar para o cumprimento da lei. Nós temos que conseguir viabilizar, superar as dificuldades. Entendo que o projeto do ilustre vereador ele é brilhante, porque ele, de certa forma, faz com que o tomador do serviço, né, passe a exigir o cumprimento da cota. E acho fundamental, até para que a gente possa ter não fomentar a concorrência desleal. Todos têm que cumprir. A dificuldade é de todos, e todos os segmentos econômicos têm que cumprir. Então, o tomador do serviço tem que ser partícipe desse processo, ele tem que exigir o cumprimento da cota, sob pena dele estar fechando os olhos, né, para o cumprimento da cota de aprendizagem, o cumprimento da nossa legislação. Achei muito interessante a lembrança do doutor Daniel sobre acordos e convenções coletivas que estão, de certa forma, tentando alterar a base de cálculo da cota de aprendizagem e também da cota de pessoas com deficiência. E eu acho, sem dúvida, é totalmente ilegal, não vejo a menor maneira disso prosperar, mas eu penso uma reflexão maior, uma reflexão. Nós vamos estar utilizando o futuro dessa juventude em troca de um direito, não é? De um conglobamento, um direito trabalhista de uma classe trabalhadora. Então, você imagina, nós estamos colocando, de um lado, o futuro da juventude em troca de um benefício econômico, de um piso salarial majorado ou de qualquer benefício econômico. Então, isso beira as raias do absurdo. Nós imaginávamos que a gente vai pegar uma convenção coletiva e dizer, ó, o senhor não vai contratar pessoas com deficiência, mas o piso salarial dessa categoria vai ser um pouco mais alto, não é? Vai ser R$10 acima do piso regional. Então, a gente está chegando a uma situação que é triste você ver isso, né? Você pensar que a gente está colocando como instrumento de troca, como o direito ao futuro, a profissionalização, né? Eu fico muito preocupado com isso. Quanto à aprendizagem na administração pública, depende de lei. O Congresso Nacional, Mariane, acho que seria amanhã, né? A audiência foi alterada para o dia 12, né? Do ensino médio, mas tem também da administração pública, né? Existe um projeto de lei nesse sentido. O próprio Ministério do Trabalho também tem um projeto de lei sobre aprendizes na administração pública. E o artigo 227, ele é muito claro, é dever de todos, é dever da sociedade, é dever, óbvio,
de todos os órgãos públicos de cumprir, né, e assegurar esse direito à profissionalização. Então, já comentei, direito à profissionalização é diferente de direito ao emprego, né? Importante a gente ressaltar. Acredito muito na normatização da experiência prática do aprendiz, ela ficou apelidada de cota social, mas, na verdade, a legislação usa o termo experiência prática do aprendiz. Acho que podemos construir soluções para isso, podemos viabilizar esse cumprimento da cota, seja em órgãos públicos, em organizações da sociedade civil, seja aí dentro do sistema socioeducativo, nós temos muitos jovens cumprindo pena aí, medida socioeducativa, e nós temos que dirigir o nosso olhar justamente para esses que têm uma situação de maior vulnerabilidade e risco social. E gostaria de finalizar tratando justamente de estatísticas. A doutora Rosmarie sempre fala das estatísticas, né? As estatísticas que eu tenho são de abril de 2018, até retirei isso do sistema hoje, a pedido da Lúcia, né? Coincidentemente, tinha mandado um e-mail para ela há pouco. E nós temos hoje, em Curitiba, 7.262 aprendizes contratados, né, diretamente. E nós temos um potencial, e esse potencial não fala em poder público, ele fala apenas se as empresas cumprissem o mínimo da aprendizagem. Nós teríamos 16.446 aprendizes. Isso cumprindo 5%. Então, nós estamos pensando no mínimo, né? Quem diria, né? E nós perfazemos aí aproximadamente 44%. Eu acho que nós estamos muito distante do razoável, né? Nós temos que evoluir muito. Acho que Curitiba tem um potencial muito grande. Eu acho que existem certos municípios do interior, eu acho que tem certos segmentos, como a área rural, que tem uma dificuldade muito grande em cumprir a cota, nós estamos discutindo isso, mas Curitiba, talvez a gente não tenha tantas desculpas para não cumprir a cota. Então, eu quero, talvez, num próximo evento, trazer números melhores. E quero parabenizar o vereador, novamente, Felipe Braga Cortes, por essa brilhante iniciativa de fomentar o cumprimento, fomentar a reflexão sobre o cumprimento da cota de aprendizagem. Agradeço a todos a atenção. Eu ia falar 2, 3 horas, mas eu vou falar menos hoje. Obrigado. Antes, só para... Eu acho que essa questão da pauta lá em Brasília, da minha parte de outros e de outros que vamos buscar apoio, eu vejo que é importante trazer essa pauta agora, numa véspera de uma eleição, do qual eu vejo que cada vez mais os candidatos eles vão se comprometer, vão ter que discutir e assumir alguns assuntos, algumas pautas que vão ser trazidas. Eu já me comprometi aqui, da minha parte, com o senador Álvaro Dias, vamos fazer uma audiência, já responderam aqui, peço a ajuda de vocês, para trazer essa pauta, e por tantos outros candidatos que tenho, não só a presidente da República, mas principalmente a deputados federais e senadores do Paraná, porque, pelo que eu entendo, isso tem que ser puxado por eles, né, por um senador, um deputado, esse assunto, para que seja efetivamente colocado na pauta de discussão dos candidatos. Porque a hora da gente fazer é agora. Agora é a hora na hora de um debate presidencial, ou mesmo de um debate aqui aos candidatos a deputado federal e senador, na hora que tiver um debate, alguém levantar a mão lá, mas qual é a sua posição referente ao jovem aprendiz, as cotas, etc. Na hora que, se isso for tornado realidade, entra numa discussão, entra num debate de televisão e entra numa proposta de governo. Né? Eu acho que isso fica aqui já, essa sinalização, temos que todos ir atrás. Agora, na sequência, do lado aqui, não, é a Cavicchioli, né? Eliane. Eliane é a representadora das entidades formadoras. E depois, na sequência, a Lúcia, e logo em seguida o Fabiano, e nós já passamos para vocês. Boa tarde a todos, né, e todas. Quero agradecer ao Felipe, né, pela iniciativa, mas também agradecer a todos que estão aqui na mesa pela participação e pela luta que todos aqui fazem, como vocês que estão aqui na plateia e que estão aqui no apoio. Então, agradecemos a todos
E eu quero complementar os dados da Márcia, de todos que trouxeram aqui os números, né, a questão das autoestima, que eu acho que vai fazer a gente continuar refletindo. Hoje, né, nas nossas pesquisas, trabalhando, um aprendiz, quando ele entra no mercado de trabalho, ele chega a aumentar a renda da família em 30%. Sabe o que é aumentar a renda de uma casa em 30%? Apenas um adolescente trabalhando? Né? Então, o Fabiano está me dizendo aqui que ele sabe porque ele foi aprendiz e correspondeu a isso. Quer dizer que aquele menino que entra na casa e que começa a trabalhar e começa a ter renda, ele começa a gastar no mercadinho, na panificadora, ali na livraria, na papelaria, e ele começa a investir no comércio local. Então, a aprendizagem é bom para o comércio, gente, é bom para os nossos negócios, né? Então, a gente tem que pensar em negócios. Se um aprendiz investe e começa a movimentar o mercado, isso é bom para o país inteiro, né? Além disso, um adolescente, muitas vezes, como nós na instituição tivemos, uma adolescente que passou por 7 entrevistas e foi reprovada. Sabe como que estava a autoestima dessa aprendiz? Lá embaixo. Então, complementando a questão das cotas sociais, como a gente apelidou, quando abriu a porta da cota social, essa adolescente conseguiu seu primeiro contrato de trabalho. O primeiro contrato de trabalho da sua família, porque os seus pais eram coletores de materiais recicláveis. Então, quer dizer que a renda da família não foi 30% que aumentou. Chegou a aumentar mais de 50%. A autoestima dessa aprendiz foi lá em cima. E pensa o quanto ela nos ensinou, chegando a dar até depoimento no ano anterior, no seminário que a gente falou sobre aprendizagem. E isso não tem preço, gente. É que nem cartão Mastercard. Se você saber que um aprendiz está com a autoestima lá, que tem profissionalização, que leva a renda para a sua família, isso é tudo que a gente precisa pensar. Que cada um de vocês tem direito a isso, né? Além disso, um aprendiz, após a sua efetivação, ao seu período de aprendizagem, ele é o trabalhador que menos gera retrabalho no mercado de trabalho. Quer dizer que ele produz mais. Aquilo que muitas vezes um trabalhador repete, né, fazendo 2, 3 vezes, um aprendiz que passou pela aprendizagem, ele não tem isso. Ele, normalmente, quando ele se torna efetivo, o número de retrabalho deles é tão insignificante que eu falo para você, todos os empresários, a partir do momento que veem isso como um grande negócio para a sua empresa, querem mais e mais aprendizes. E investem mais e mais nas suas formações e, principalmente, nas suas efetivações. Então, pessoal, contribua com a gente, continue nessa luta conosco, que eu acho que a aprendizagem é um grande negócio para todos nós, né? E eu passo a palavra aí, né, para vocês da mesa, que eu acho que é isso que eu precisava complementar somente. Agora, rapidamente, a Lúcia Biali, do Sistema FIEP. Boa tarde a todos. Boa tarde aos membros ilustres dessa mesa. Eu queria agradecer por ter sido convidada representando também o Sistema S, não só o Sistema FIEP, né? E dizer que, assim como a Márcia bem colocou, se estamos aqui, todos temos um objetivo comum, né? Que é fortalecer a aprendizagem, sensibilizar as empresas para a importância da contratação desses jovens, porque cada vez que a gente insere um jovem num programa de aprendizagem, a gente retira esse jovem das ruas e de uma possível situação de vulnerabilidade, né? Eu não vou falar em números também aqui, não vou entrar nesse detalhe, mas acredito que é louvável realmente a iniciativa do vereador Felipe Braga Cortes, porque o Senai insere, por ano, nos seus programas de aprendizagem, cerca de 10.000 jovens. Só que 50% desses jovens somente conseguem uma colocação no mercado de trabalho. Então, eu acredito que é somente por meio de políticas públicas eficientes que a gente vai conseguir mudar esse cenário. Então, eu agradeço por essa iniciativa, né, e pela palavra, e acredito que né, pelo esforço de todos nós que a gente vai conseguir fazer que a aprendizagem cada vez mais se fortaleça. Obrigada. Muito obrigada. É bom falar, Lúcia, porque o Senai é um parceiro, o SESI Senai é parceiraço, né, de todo esse processo. Inclusive, estavam lá na vários fóruns. Agora é o Fabiano, por último, representando aqui a Prefeitura, a FAS. Prazer estar aqui. Obrigado, Felipe.
Boa tarde a todos. Boa tarde aos jovens, né, que estão aqui. Obrigado por vocês terem vindo. Eu estava aqui, Felipe. Ficar por último não é fácil, né? Tanta gente importante falando, tanta coisa importante. Mas eu estava aqui me perguntando qual seria o meu principal objetivo aqui, né? Além, claro, de acolher a proposta, além, claro, de acolher todas as reivindicações e o que é necessário para que a gente possa dar mais importância para o Instituto da Aprendizagem aqui. Isso, né, já farei. Então, a Márcia, né, está aqui. Obrigado, Márcia, também pelas oportunidades de troca. Já há um espaço favorável na administração pública para o diálogo sobre esse tema, tá? O prefeito é sensível a isso. Todas as vezes que ele me vê, ele me cobra algo que ele falou naquela nossa reunião junto com o fórum e no gabinete dele. Ele fala exatamente assim para mim. Ele fala: Piá, você já colocou os aprendizes nos liceus de ofício, né? A gente tem uma caminhada para cumprir, né, para que isso aconteça. Mas antes que eu cite aqui algumas coisas que eu anotei que eu acho que são importantes, vou fazer uso desse tempo para isso. Eu cumprimento aqui, então, em nome da Prefeitura de Curitiba, em nome do prefeito Rafael Greca, em nome da presidente da FASA, Helenice Malzone, todos dessa mesa e todos que estão aqui na plateia. Eu acho que a gente vive um bom momento, sabe, Felipe, para de fato a gente concretizar algumas coisas, e essa tua provocação é bem-vinda, né? Não posso deixar de contar rapidamente aqui um pouquinho da minha trajetória, né? A Márcia fez questão de falar ali. De fato, eu fui aprendiz, cumpri 2 anos de aprendizagem na Caixa Econômica Federal. A organização era a AEFS, e foi por intermédio também de um programa social do que ainda não era a FAS, né? Se eu não me engano era DDS, eu não lembro exatamente o que era. Então eu quero dizer, e não posso deixar de dizer isso aqui para esses jovens que estão aqui, que seguramente talvez a melhor oportunidade, a melhor forma de acessar o mercado de trabalho é através da aprendizagem profissionalizante. Eu sei a diferença que fez na minha vida e na vida da minha família, ter tido a oportunidade de conviver com pessoas sérias, com pessoas que se importaram com a minha qualificação, com pessoas que acreditavam no meu potencial, e eu ainda tão jovem, né? Eu recém tinha feito 15 anos, quando eu fui contratado. Cumpri a aprendizagem aqui no prédio da Caixa Econômica, do Teatro da Caixa. E, curiosamente, há 15 dias atrás, eu participei de uma reunião ali com toda a equipe da Caixa Econômica para discutirmos possibilidades e projetos na área social para investir nos jovens dessa idade do primeiro emprego. Então, a reunião aconteceu exatamente no mesmo andar onde eu trabalhei. Então, muitos e muitos anos depois, eu tive essa oportunidade de discutir com as pessoas que me ajudaram, né, a entrar no mercado de trabalho. E, da mesma forma, é um orgulho e uma alegria enorme para mim poder estar aqui, ao lado de pessoas tão importantes, né? Porque eu vivo hoje um momento de poder promover esse diálogo dentro da gestão municipal. Nesse sentido, é importante eu registrar que a FAS cumpre 6% da cota. Nós fizemos um encerramento agora há poucos dias dos aprendizes que estavam atuando lá. Estamos ansiosos para receber os novos. Serão 35 aprendizes que entrarão na fundação já aí nos próximos 2, 3 meses. Eu preciso destacar também uma importante, doutora Rosemary, uma importante aproximação que nós fizemos com o Dr. Vanderlei, né? O Dr. Vanderlei esteve na FAS no ano passado para entender o papel da FAS, né, no trabalho de erradicar o trabalho infantil e de promover a aprendizagem. Admito que, num primeiro momento, nos causou um certo espanto, porque, naturalmente, a gente pensa, pô, vão vir cobrar alguma coisa, né?
Mas nós nos tornamos bons amigos, colegas de trabalho no que diz respeito a esse tema. Nós já fizemos uma capacitação para os servidores da FAS no ano passado, faremos outra agora, dia 12. A previsão é de que a gente possa mobilizar pelo menos 200 servidores, e o objetivo e a ideia é cumprir com um combinado que nós fizemos no ano passado, de levar conhecimento aos servidores e preparar a estrutura da prefeitura, tanto para receber os aprendizes que futuramente, eu estou dizendo isso sem assumir compromisso, tá, Felipe? Mas eu tenho certeza absoluta que futuramente a Prefeitura de Curitiba estará contratando, sim, aprendizes, porque eu vejo uma boa vontade muito grande do gestor municipal nesse momento. Independente disso, nós também eu estive com o Dr. Rui, nós estamos em conversa com a Procuradoria-Geral do município para que a gente possa receber aí adolescentes pela cota social, né? Então, acho que a Prefeitura está aberta, né, nesse sentido também. A gente prevê também, doutora Rosemaria, os encontros regionais. Então, Felipe, já deixo um convite aqui para você e para toda a Câmara para nos ajudar e participar desses movimentos que faremos nas regionais, trazendo os empresários locais para ouvir, né, as experiências de outras empresas, para entender a lei e para sensibilizá-los também para que cumpram a cota. Nós já tivemos o compromisso da Associação Comercial e do FEComércio para nos apoiarem nesse movimento também. Então, a gente pretende iniciar um ciclo por todas as regionais com essas conversas, com esses encontros, e isso deve se perpetuar, né? Então, a gente vai todo mês em uma regional, e quando nós chegarmos na 10ª regional, a gente volta na primeira, e assim a gente vai atingindo mais empresários. Eu quero registrar também que nós estamos trabalhando no desenvolvimento de um programa específico, a pedido do prefeito, específico para a formação dos adolescentes para o primeiro emprego. Então, a gente tem essa idade ali de 14, 15 anos, que é uma idade bastante crítica, e a gente precisa atuar na formação profissionalizante deles. Independente de estarem, né, na aprendizagem profissionalizante, a gente entende que aqueles que não estão tendo essa oportunidade precisam de atenção, precisam de cuidado. Então, eu não vou entrar em números, mas só para deixar mais claro o que eu estou falando, hoje são pelo menos 22 mil adolescentes, jovens, né, entre 14 e 24 anos, que estão no cadastro único. Destes, 7 mil famílias recebem o Bolsa Família. E desses 7 mil, nós temos uma demanda reprimida de pelo menos 3.800 adolescentes que foram até uma unidade de CRAS, de CREAS, ou seja, até um equipamento da Fundação de Ação Social em busca de uma oportunidade de trabalho ou de qualificação. Então, é para dar atenção a esse público que a gente vai implantar um programa específico que deve durar aí pelo menos 300, 320 horas, para elevar o nível de empregabilidade desses adolescentes e para que eles possam, eu estou falando aqui de adolescentes, especificamente aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, né? Então, a gente pretende elevar o nível de empregabilidade deles para que eles possam concorrer aí às vagas quando surgirem as oportunidades. Eu acho que é isso. Eu quero registrar a presença da Melissa Ferreira. A Melissa é a nossa gerente do programa Faz Aprendiz. Está ali a Melissa. E só para dar um exemplo do quanto a gente está preocupado com os impactos, Felipe, nós temos aí uma fila de espera para acessar o seguro-desemprego. Estou falando isso porque eu estou na área do trabalho, é importante só trazer como um exemplo do empenho dessa gestão. A gente vem carregando desde 2014, 2015, filas grandes, né, de atendimento. Mas neste período agora, nesses últimos 2 meses, houve um acúmulo, em virtude de consequências econômicas, é óbvio,
mas houve um acúmulo de 5.200 pessoas para dar entrada no seguro-desemprego. Num primeiro momento, a gente precisa fazer algo para que isso diminua. E foi solicitado internamente, e aí eu vou contar uma situação aqui de dentro de casa, né? Mas é só para dar um exemplo do quanto a gente está preocupado. A gente precisaria fazer um mutirão para baixar essa fila do seguro-desemprego, para dar o atendimento, para dar a entrada, habilitar o seguro-desemprego, dessas 5.000 pessoas. E isso representa R$15.000 em horas extras. E nós não estamos podendo, não temos disponibilidade para isso. Mas quando a gente, e é um pouco do que a Eliane estava dizendo também dos impactos, né? Esses R$15.000 em horas extras se reverterão em pelo menos R$5 milhões que serão, né? Que serão que esse dinheiro vai entrar no mercado de trabalho, porque essas pessoas vão gastar aqui no município. Então a gente tem mesmo que se preocupar com essa relação do quanto custa e com o impacto que vai causar. Custa muito pouco hoje investir na contratação de um aprendiz, mas os impactos são imensuráveis. Eu acho que todos aqui já falaram em relação a isso. Tem o impacto econômico? Tem, mas o impacto na vida familiar é muito maior. Cochichei aqui para a Eliane, né, falei que eu sei o que representa um salário mínimo dentro de uma família que precisa. Eu tenho orgulho de dizer que eu entreguei durante muito tempo todo o meu salário para minha mãe, né? Isso nos ajudou muito. Então, eu só quero dizer ainda antes de encerrar que todos nós aqui estamos batalhando por uma causa que é muito nobre mesmo. Então, volto a falar, o momento é favorável, Felipe, a todos na mesa. Me comprometo em facilitar a abertura do diálogo, né, junto ao gabinete do prefeito, principalmente, mas na presidência da FAS também, né? Então, já estão todos convidados, a gente pode articular as agendas que forem necessárias para que esse diálogo ocorra o mais breve possível. Tá? Muito obrigado. Espera só um pouquinho. Só um minuto. Agradeço, Fabiano. Eu queria só deixar claro, agora vamos passar para as perguntas de vocês, que a Fundação, como a autarquia, e também as empresas como o Sanepar e tantas outras, elas podem contratar sem a necessidade da lei, né? Sem ter a lei. Então, por isso que tem essa condição. Alguém teria alguma pergunta, já porque a doutora Rosemary precisa sair. Ela tem uma audiência. Então, eu pediria que seja... A pergunta é para ela? Então... Não, mas espera aí, tem que pegar o microfone. Eu queria só... A doutora, ela tem que sair mesmo. Então... Obrigado a vocês. E agora a gente já passaria a primeira pergunta, que precisava assim, ó, que se identificasse, né, para quem seria, se for melhor que fosse identificado, ou para toda a mesa, e a gente vai fazer, a cada 2 minutos, uma pergunta. Tá? E daí vocês já ficam assinalando quem precisa falar. Quem não tiver com o microfone na frente, tem o microfone. Bom, meu nome é José Paulo, eu represento o Sindicato das Empresas de Açaí e Conservação do Estado do Paraná. Basicamente, são essas empresas que fazem terceirização de mão de obra, limpeza, portaria e outros tipos de terceirização. Eu escutei muito da mesa aí falar em orçamento. O próprio tribunal aqui da 9ª região, assim como no todo o país, que teve uma redução em seu orçamento, ele teve mitigada, reduzida a sua jornada. Por quê? Uma questão de orçamento. Nós temos inúmeros exemplos. Com relação às licitações, quando foi citado pela doutora Mariane, do Ministério Público do Trabalho, eu participo ativamente de processos licitatórios pelo Brasil todo. E o que nós temos aí? Nós fazemos obrigatoriamente impugnações onde nós questionamos se haverá na planilha de custos o custo de deficiente, se haverá também o custo de jovem aprendiz. Já tive experiências junto ao Ministério Público do Trabalho de escutar em processo licitatório lá de procurador que dizia o seguinte, olha,
a parte administrativa do Ministério Público do Trabalho é uma coisa, a Procuradoria é outra. Por quê? Nós temos inúmeros problemas em poder cotar isso daí. E eu gostaria de citar a célebre frase de Milton Friedman, economista de Chicago, que diz o seguinte: não existe almoço grátis. Nós somos totalmente favoráveis à cota social, ao jovem aprendiz. Só que o Brasil ele possui hoje o quê? Uma carga tributária de 40% do seu PIB. Não tem mais de onde nós tirarmos dinheiro. E o Estado, o que ele faz? Ele joga toda a sua responsabilidade social para a iniciativa privada. Nós gostaríamos que houvesse uma contrapartida, como foi citado na mesa aí, à contratação de um jovem aprendiz. Perfeito. Disse, basicamente, que ele custa R$1.000. Você sabe qual é o salário base de uma servente? R$1.100. Então, vejam, é basicamente a mesma coisa. Então, o que é o grande problema? É essa obrigatoriedade, caso nós não cumpramos essas cotas, nós sofremos algum tipo de fiscalização, tanto pelo Ministério do Trabalho e Emprego, quanto o Ministério Público do Trabalho em ação civil pública. E os danos morais coletivos são astronômicos, são altos. Nós temos pelo Brasil todo, agora com a reforma trabalhista, algumas cláusulas que visam mitigar, reduzir essa questão das atividades que podem ser objeto da cota ou não. Essa semana teve uma decisão favorável, desfavorável ao Ministério Público do Trabalho, no Tribunal da 10ª Região, na qual foi indeferido o pedido de liminar. Aí a pergunta que eu gostaria de fazer ao ilustre vereador Felipe Braga Cortes, com relação ao seu projeto de lei. Ok, você vai ter no seu projeto de lei que haverá necessidade da contratação de jovem aprendiz de acordo com o número de mão de obra a ser instituída no processo licitatório. A pergunta que eu faço é o seguinte: quem vai pagar esses jovens aprendizes? Vamos imaginar que tivesse que contratar 100 jovens aprendizes no processo licitatório. R$100.000. Indiretamente, esse custo vai cair para quem? Para o tomador, que é o erário, que é o órgão público. Ou seja, e nós temos problemas de orçamento. Então, veja, o problema ele sai da esfera privada, vai para a esfera pública, da pública para a privada e fica aquilo lá. Esse é o grande problema, é o custo. É justamente por isso que nós estamos fazendo audiência pública, no sentido de escutar o outro lado e ver as condições que são viáveis ou não. Né? Então, eu deixo para a doutora Mariane para ela responder. Tá, primeiro eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a empresa? Sindicato Patronal de Ansei e Conservação. Eu acho que eu já meio que respondi, né, antes, mas o que eu posso dizer é o seguinte aqui: é necessário sim que seja incluído também nos editais de licitação esse custo, porque senão. Mas eu acredito assim que tudo demanda tempo e convencimento e as coisas elas mudam aos poucos. Se é uma legislação que ela é obrigatória que seja cumprida, então não tem como uma empresa competir com a outra sem colocar esse custo, não é? Esse que é o problema. É. Mas veja, e se a gente mudasse, por exemplo, o seu exemplo foi do Ministério Público do Trabalho, se nós mudássemos dentro dos órgãos públicos, se tivéssemos uma legislação como essa, ficaria até mais fácil para a empresa. Ó, tem essa legislação aqui que vocês mesmos querem que os prestadores de serviços... Não, mas o que eu estou dizendo assim, não na impugnação, fortalecer iniciativas como essa para colocarmos em outros editais de licitação. Porque, a partir desse momento, se a administração pública ela mesma inclui que é obrigatório que a prestadora de serviço cumpra, o que ela vai fazer? Ela tem que cotar, senão ela pode desclassificar daí. Só que o Ministério de Planejamento e Orçamento, lá Brasília, falando em órgãos públicos, federais, etc., o próprio TCU, simplesmente isso aí não vai. Sabe por quê? Porque vai impactar no custo, no orçamento, e os órgãos públicos não têm dinheiro. Entendeu? É isso que eu quis dizer. Fica nesse ping-pong e joga a responsabilidade para a iniciativa privada. Então, nós gostaríamos de cumprir,
Mas não tem como, além do O custo problema de é não quando achar. tem a concorrência, se não houver da melhor forma essa previsão. Eu acredito que nós mudaremos isso com o tempo. Teria que ser uma lei, né? Eu acredito que até nessa situação, o Tribunal de Contas, etc., teria que ser conversado e dialogado nesse sentido, em respeito à questão da licitação. Só completando a questão do custo que você colocou. O salário de uma servidora na área de serviços gerais é em torno de R$ 1.100. Só que ela não custa R$ 1.100. Ela custa próximo de R$ 2.000 hoje. Né? Mas com os benefícios, com os encargos, todos. Hoje, um aprendiz, quando a gente fala R$ 1.000, a gente inclui os encargos, a gente muitas vezes inclui todas as questões, porque ele trabalha meio período, 20 horas. E é 5% de todos os colaboradores que a prefeitura vai ter nessa prestação de serviço. Então, eu acho que é um número muito pequeno para a gente levar. Tem dificuldade de recursos? Sim. Mas se a gente sentar e pensar que é 5% desses colaboradores, a gente vai reverter em formação para que essa empresa possa ter outros colaboradores com uma boa formação para o trabalho dela, o custo é pequeno. Não necessariamente. Não. Doutora. Não é, doutora, desculpa, a senhora, você tem um exemplo, no nosso segmento é muito comum uma empresa que tenha 1.000 funcionários, 2.000, 3.000 funcionários. O impacto disso, de você ter R$ 1.000, vamos lá, vamos pegar a cota mínima de 5%, vamos lá, para uma empresa que tem 1.000 funcionários. Veja o impacto que dá isso daí. Só deixa eu fazer um parênteses, eu sei que ele está polemizando aqui, mas até para dar direito a todos aqui. No caso da licitação, acho que nós temos que discutir isso. Nós vamos discutir bastante ainda até chegar no denominador para votação. No caso no processo licitatório de Curitiba, vamos imaginar que é ANSEI Conservação, é limpeza, sai um edital de licitação para limpeza, não sei se é separado por órgão da prefeitura, a licitação é uma única. Separados. Então, que seja numa secretaria lá que tenha 30 funcionários que vão entrar no edital. Vai ser 5% dos 30, correto? Correto? Quer dizer, não é em cima de toda a tua folha salarial, é em cima daquele contrato. Não. O cálculo é diferente. Pega-se o meu CAGED, entendeu? Não, eu entendi. No processo licitatório, eu estou falando. No processo licitatório, dentro das cotas, os 5%, vai valer em cima dos funcionários que vão ser alocados naquele... Não necessariamente, porque nós entraríamos em conflito com a própria lei federal, que diz que a análise disso daí tem que ser dentro do CAGED da empresa. Não. Eu entendo, Zé, eu acho que a gente tem que avançar nisso. Tá? Acho que vamos ter conversa, nós vamos chamar para conversar. Eu entendo que o processo licitatório, para vocês entenderem aqui, a Secretaria da Administração da Prefeitura de Curitiba fez um processo licitatório para contratação, vamos tratar do exemplo aqui, de segurança, segurança na área de vocês, é limpeza e conservação. As pessoas que vão limpar lá, a Secretaria de Administração, etc., contrato de tantos anos. Esse contrato vão ter lá alocados 20, 30 funcionários. Eu estou entendendo que, em cima dos 30 funcionários, teria que contratar 5%. Essa é a conta. Eu acho que isso aí a gente tem que avançar, mas eu entendo a tua preocupação também. Eu passo para a próxima e eu pediria para a gente ser bem, para dar direito a todo mundo poder conversar aqui, dialogar. Então, na sequência, está lá, quem que está cuidando do microfone, já anota. Boa tarde, o meu nome é Evelyn. Eu também sou advogada do setor de asseio e conservação. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo evento. Eu gostaria de fazer um comentário que, além da questão do custo, o setor possui uma grande dificuldade na contratação desses jovens aprendizes. A situação não é tão simples como o Ministério Público pensa. Porque o que acontece, por mais que agora o setor tenha curso profissionalizante, é muito difícil encontrarmos jovens que queiram aprender a fazer limpeza, que queiram aprender a ser coletor de lixo. Até porque, infelizmente, a consciência do nosso país é de que essas atividades são atividades que não têm uma grande importância. Nós defendemos que são atividades importantes, né? Porque sem a limpeza impacta até na saúde das pessoas. E há uma grande dificuldade de nós encontrarmos essas pessoas que queiram trabalhar. E a segunda dificuldade é que, quando nós encontramos os tomadores de serviço, não só os órgãos públicos, mas os próprios tomadores de serviço do setor privado não aceitam, porque eles querem empregados e não jovens aprendizes.
E o próprio setor já fez alguns eventos de empregabilidade para a contratação de deficientes físicos e jovens aprendizes, e em todas essas oportunidades, eu protocolei um convite no Ministério Público do Trabalho para acompanhar o nosso trabalho de abertura de vagas, de conscientização de que existe, que o setor quer contratar, e até hoje eu nunca obtive uma resposta, nem de que, infelizmente, não poderemos acompanhar, para que tenha consciência da dificuldade que o setor enfrenta. Né? Então, já não foi uma vez, foram mais de uma vez que eu fiz esse protocolo, e eu nunca tive um retorno. Espera aí, só um pouquinho. Vamos lá. Vamos tentar. Gente, primeira coisa, a gente faz audiência com empresas de asseio e conservação o tempo inteiro. Eu já sei tudo isso que a doutora falou, eu já ouvi, sei lá, desde 1996, que eu comecei a atuar. Antes da lei, eu já ouvia isso. Então, não é que a gente não ouve, não sabe, não conhece. Não é isso. A gente ouve, sabe e conhece. Só que o que nós dizemos para vocês é: vamos sentar e conversar e buscar alternativas. Se a doutora quiser conversar comigo e marcar, eu te dou o meu e-mail, o meu telefone, e pode marcar. Tá? Quer falar, não? Deixa eu responder como entidade aqui, né? Eu queria que, na sequência, o jovem aqui participasse, hein, para dar uma opinião. Ah, já estão aí. Tá. Respondendo como entidade, eu falo para você em nome de todas. Eu falo que você pode sentar e conversar. Hoje, as entidades elas estão preparadas, inclusive, para fazer processos seletivos exclusivos para isso, né? De sentar com a entidade, com a empresa, de ver qual que é a dificuldade dela e fazer coisas bem específicas para atender a necessidade. Então, é uma questão de repente, fazer o estudo. Apesar de já ter projetos dentro dessa área de formação, eu sei que tem 3 entidades, no mínimo, né, que eu tenho certeza, com formação específica para esse segmento. O que, de repente, a gente pode trabalhar é a questão da escolarização para esse pessoal. É descer um pouquinho a questão do nível da escolarização para a gente incluir o jovem mais vulnerável que precisa se manter na escola e trabalhar também. Eliane. Isso é uma ajuda. Eu gostaria de acrescer mais uma situação. Eu trabalhei bastante com o pessoal da vigilância. E quando a gente trata, às vezes, com o sindicato patronal entende, a gente tem que defender a nossa categoria patronal. Às vezes é muito mais fácil negociar com a empresa chega e contrata o jovem aprendiz, do que essa história do patronal. Então, eu gostaria que também o patronal ouvisse as empresas que já contratam para ver quais foram as soluções que eles encontraram. Tá? Eu só diria, para não ficar assim, nós vamos sair daqui, primeiro vai ter uma pauta na sequência, nós vamos resolver tudo hoje. Eu pediria até que fosse, já com a questão da enseio e conservação, nós podemos fazer essa meio de campo, essa mediação, enfim, que seja, mas no sentido está aberto lá, eu tenho certeza que a doutora está aberta a conversar, e vamos tentar aproximar, e daí levaria junto vocês como os formadores. Tá? Pode ser, como é que é o nome? José? Pode ser com os 3, os formadores, vocês e o Ministério Público, ok? Sequência. Com licença, boa tarde, meu nome é Eduardo Salles, eu sou aprendiz da Gerar, e eu queria dar uma sugestão de projeto para o vereador, que não tem muito a ver com o assunto, mas é sobre o transporte, que eu vou ler agora. Para facilitar o transporte do aprendiz, deverá ser feito um vale-transporte para que ele possa se locomover melhor na cidade em que trabalha, juntar a URBS e o Metrocard, entre outros. Não somente para ajudar no transporte, mas sim ser identificado em lugares como bibliotecas, shoppings, praças, aeroportos, estádios, etc. E ter como benefício aprendiz e tudo que facilita a aprendizagem. E, é isso que eu tenho dificuldade no meu dia a dia, que, às vezes eu uso 2 cartões e não precisa disso. Eu acho que é uma sugestão de projeto que o senhor podia ajudar, né? Essa é uma questão da isenção, né? Eu acho que a gente poderia, na sequência, conversar pessoalmente, te explicar os prós e os contras, o que pode ou não pode, né? Mas fico à disposição, o pessoal meu aí vai estar em contato, aí falamos pessoalmente, mas todas as isenções sobre o transporte coletivo, principalmente falando do transporte, o restante acho que é uma conversa mais próxima.
referente ao transporte coletivo é um tanto quanto complexo, né? Isenção de estudantes, isenção da própria Polícia Militar, nós temos esse pedido, policial, a paisana ou não, mas a gente pode conversar sim. Eu sou parceiro a questão da jovem aprendiz, de verdade, é uma coisa, realmente, acho que foi falado aqui a palavra fascinante. É muito legal ver que dá para se fazer. Tem as dificuldades, está aí, aprovado a própria questão da ANSEM em conservação. Perguntar para vocês qual é a área que vocês queriam trabalhar numa empresa de conservação, com certeza a área administrativa. Né? Então, é isso que eu acho que tem que, talvez, a gente tentar numa mediação, num consenso, para que um projeto de lei como esse, Fabiano, não recorra nas dificuldades de acontecer. Daí como é que vai fazer acontecer? Né? E essa questão da licitação tem que ser pensado, sim, os tribunais de contas, etc., para ver o formato que não cause problema para o processo licitatório. A empresa que vai entrar, se ela não tiver que dispor o jovem aprendiz e não colocar na conta dela, e a outra, pelo contrário, colocar, ela já sai numa condição... isso a gente tem que, acho que, conversar em várias pessoas e ver, analisar e ver como podemos fazer. Sequência lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a iniciativa do vereador Felipe Braga, exatamente, perdão a todos. E gostaria também de agradecer à mesa, todos que estão presentes aqui. Meu nome é Bruno Wolf Muniz, eu sou aprendiz da ABC Vida e minha pergunta é rápida e objetiva. Eu queria saber qual que seria as decisões futuras após o feedback dessa iniciativa que vocês tiveram em finalidade primeiramente os aprendizes, mas com a empresa em si. Porque eu vejo pelos dois lados da mesa, como uma pessoa gerente de uma empresa, um dominador da empresa, qual que é o parâmetro que ele tinha ou que ele vai ter com o aprendiz? Qual que será a finalidade dele após o feedback nessa nova iniciativa que o senhor teve de propor à Câmara, ao governo? Veja, a proposta da audiência pública, talvez tenha outras ações, era realmente, num primeiro momento, trazer para a Câmara, trazer todos vocês e tentar discutir. Tem uma pauta? Tem. Tem esse projeto de lei que trata da questão das empresas que são contratadas pelo município. Esse é o objetivo principal. Mas daqui a gente vai sair estabelecido, no final, nos encaminhamentos finais, de ver a forma que a gente vai conduzir esse projeto de lei, que seria o foco principal, mas também as outras ações que sairão daqui, que a gente pode fazer, tratando do jovem aprendiz como um todo. Eu acho que a interação entre as empresas, que seriam os formadores, né, com o Ministério Público, aqui falou do Tribunal de Contas, etc., e também das empresas contratantes, é fundamental. Então, a ideia hoje da proposta nossa aqui de fazer a audiência pública realmente é em cima do foco dessa lei que está tramitando e que poderá trazer mais vagas ao jovem aprendiz dentro, não especificamente do município, mas trabalhando para o município. Então, uma empresa que ganha uma licitação de uma obra, ou mesmo, no caso de ANSEM e conservação, ou de segurança, vão ter que contratar dentro dessa proposta. É isso que a gente quer fazer. Nós vamos dar o feedback, nós vamos estar dentro dos fóruns discutindo isso e tentar fazer com que isso aconteça. Essa é a proposta. Entendi com muita clareza. Mas e em relação aos planejamentos, vocês têm a longo prazo, a médio prazo, em relação a essas novas iniciativas? Você não entendeu com clareza? Eu vou explicar com então. Bastante clareza. Tá. Eu só queria entender agora a parte do planejamento. Não, veja, eu acho que a sequência daqui, nós vamos ter os fóruns. Nos fóruns a gente vai tratar disso. Eu tenho certeza que o Ministério Público, aqui está a OAB, não esqueço de ninguém que está aqui na mesa, acho que todos, principalmente o Ministério Público, as entidades, elas vão estar conectadas a partir daqui e vão dar o retorno. Já disse, o primeiro foco que nós temos é a questão dessa lei. Existe uma tratativa da Prefeitura, vai existir um encaminhamento, eu acredito que até do Ministério Público e de todos que estão aqui, junto ao prefeito, junto à administração pública, através da FAS, que já deu o pontapé inicial, que já está contratando, mas, como eu disse, a FAS é uma entidade, é uma fundação, ela é indireta. O que a gente quer, e o sonho de consumo, é que a administração direta, a Prefeitura como um todo, ela possa e tenha a capacidade e deva contratar o jovem aprendiz. Isso vai trazer uma diferença muito grande.
em números é muito grande. Eu acho que nem tem, né, Fabiano, um número exato. Se fosse cumprir os 5% dentro da lei, o quanto que seria os 5%? Talvez o Fabiano tenha um número. Aproximadamente 280, 300, não é muita coisa, na verdade. Não é, eu acho que é. São 300 por 2 anos, eu acho que é bastante coisa. Né? Então, essas são ações que a gente tem que fazer. Agora, a ideia da audiência pública realmente é essa interação. É difícil hoje você ter uma audiência pública, vou ser bem sincero, com tanta gente e trazer isso à discussão com tantas pessoas, lideranças assim. Eu acho que nós teremos outros passos a dar. E eu estou falando aqui como Câmara. Aqui. Tem a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, tem várias ações que podem ser feitas. E a ideia é trazer a público. Hoje nós temos os sites da Câmara divulgando, tem uma rede social que vai interagir com isso, tem a imprensa que virá na sequência para discutir o que foi falado, entende? É essa a ideia. A ideia é a gente mexer como Câmara Municipal, representantes aqui da cidade de Curitiba, de uma forma organizada. Essa... Para nós também é importante ver que o poder público, legislativo, municipal está interessado em também inserir os jovens aprendizes, tanto incluindo nas licitações, etc., como também sugerindo ao governo que contrate. E isso faz a diferença, porque, como eu já disse para a doutora, desde 1996, 97, que a gente está tentando acompanhar esse processo, e já houve uma grande diferença. Vocês estão aqui em diversas instituições que antes nem existiam. Então, as coisas mudam aos poucos. Às vezes, a gente tem urgência de mudança, mas é importante que nós verificamos o olhar com que as pessoas se deparam sobre a questão. O se deparar, o trazer o tema a uma casa como essa, na cidade de Curitiba, já é um feito muito bom, porque traz todos nós para que a gente possa pensar. E também, se quiser, eu te deixo o meu cartão para ver o que a gente pode fazer. Tá bom? Veja, a ideia a tua pergunta é super boa, diga-se de passagem. Isso tem que ser provocativo. A ideia é provocar realmente, saber, ir atrás, e vocês virem e dizer, qual é o resultado disso? O que vai dar nisso? Faz parte. E a ideia é a gente mexer realmente, como diz, mexer no caldo e tentar para o bem, para resolver. Aqui, essa ação é até muito fácil fazer uma audiência pública com um tema como esse, porque é tão positivo o tema, é tão positivo, ele tem dificuldades, tem, mas eu duvido, aqui na Câmara, o pessoal tem absoluta certeza, nem o prefeito e nem a administração pública vai ser contra esse tema, contra essa ação. Acho que o que está faltando de verdade quanto ao jovem aprendiz, nós estamos falando de Curitiba, no Brasil, é ter um entendimento melhor do quanto o jovem aprendiz pode ser bom para o encaminhamento das coisas para a sociedade, para os jovens, para aquele e o tema que eu acho difícil aqui, vou parar por aqui para deixar vocês. Qual é a dificuldade que eu vejo? Vamos dizer que você tem uma empresa. Você tem uma empresa com 300 funcionários. Além da questão financeira, né, mas você tem aqueles 5% que poderiam ser 15%. Quando você fala em vulnerabilidade, existe, não tem como a gente não afirmar, uma dificuldade do empresário, né, pegar lá a empresa formadora, tá, tudo bem, a empresa formadora faz um convite, enfim, uma peneira, sei lá, uma seleção, e vai lá. A ideia, vamos dizer, vamos ajudar a vulnerabilidade, aquela pessoa que tem problema A, B ou C. Você há de convir comigo que o empresário, dependendo da empresa, do grau de segurança que tem, etc., enfim, são N casos. Existe essa dificuldade e é real. Por isso que eu acho que várias pessoas acham que deveria o poder público, sim, dar o primeiro exemplo. Né? Nesse sentido, porque ele pode, e tem uma facilidade muito maior de pegar esse jovem aprendiz, de resgatar ele lá, até porque ele já está resgatando, a FAS faz isso, com todas as ações que tem, de resgate social do jovem, ele vai resgatar o jovem, mas colocar dentro da administração pública por 2 anos, dar oportunidade para aquela pessoa trabalhar na prefeitura, num órgão bacana, num local bom, que ele tenha, enfim, muda a vida da pessoa. Então, essa eu acho que é uma provocação interessante, com todas as dificuldades que tem. Se já tem em Brasília essa discussão, por que não anda? Porque a pauta de Brasília está isso, estão vendo? A loucura. Por isso que, nessas eleições,
talvez seja o grande momento de vocês, jovens aprendizes, de todo mundo que está envolvido nessa cadeia do jovem aprendiz, cadeia no bom sentido, né, cadeia produtiva, que participe das